Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre listas e seus métodos. E antes de seguir, já queria pedir para você aí se inscrever no canal se não é inscrito. E deixa o like, mano, porque o conteúdo tá bom demais. Então vamos lá? Listas e seus métodos. Listas em Python vem com muitos métodos embutidos, tá? E aí agora a gente vai ver um exemplo aí com o método append, tá? E o método append, ele deixa a gente adicionar elementos dentro da nossa lista durante a execução do nosso programa, tá? Então, o programinha que a gente vai fazer aqui é um programa bem básico e ele basicamente vai pegar o módulo random, tá? E aí a gente vai usar a função handInt e aí a gente vai colocar números aleatórios dentro de uma lista durante a execução do nosso programa. Então já vamos começar aqui importando o random e utilizando aqui from handInt, tá? From random, import handInt, import hand. Oh caramba, hoje tá difícil. handInt, tá? E aí a gente vai aqui ter a nossa lista 1, nosso list 1, tá? E aí essa lista ela vai iniciar vazia. E aí agora a gente vai botar aqui um for loop, então para cada número, tá? For para cada num em um range, lembra do range lá que a gente viu nas aulas passadas aí? Então num range de 6, ou seja, de 0 a 5, tá? Lembrem-se que no range ele não conta o número que a gente está mostrando aqui, no caso 6, então ele vai de 0 a 5. E aí a gente vai ter uma variável aqui chamada var, né, de variable random, tá? Que vai ser uma variável randomizada, ela vai ser uma variável que vai receber o handInt, tá? E o handInt ele vai produzir um número de 1 a 10, tá bom? Ele vai sortear um número de 1 a 10. E aí, só para mostrar para vocês aqui como que vai funcionar a dinâmica, eu vou colocar aqui uma linha vazia, tá? E aí vou colocar também um print aqui para mostrar para a gente a seguinte mensagem: adicionando item à list 1, tá? E aí, botar os 3 pontinhos aqui como se ele estivesse carregando a mensagem. E aí, agora sim, a gente põe aqui list1.append, tá? E o que a gente quer? A gente tem que passar como argumento ao append o que a gente quer colocar dentro da nossa lista. Então, a gente passou o list1.append, ou seja, a gente quer colocar algum objeto dentro da nossa list1, tá? E o argumento que a gente passa para o append, então, é o que a gente quer colocar dentro da nossa list1. Então, o que a gente quer colocar dentro da nossa list1? A gente quer colocar a nossa var, né, random. A gente quer colocar a nossa var random. É isso que a gente quer colocar dentro da nossa lista. E aí eu vou colocar aqui um print só para ficar mais legal, digamos assim. Então a gente vai colocar aqui item, tá? Item tal. Qual que é o item? Vai ser o var random adicionado com sucesso. Tá? É isso que ele vai mostrar pra gente. E aí aqui no final a gente dá mais uma linha em branco, só para ficar menos bagunçado. E pede então para imprimir print list1, tá? Então, basicamente aqui o nosso resultado tem que ser o list1 com os números que a gente pediu ali no append, tá bom? Que a gente pediu no var random e pediu para dar append dentro da nossa lista. Então vamos rodar o nosso programa, ver se está funcionando corretamente. Que legal, galera. Então a gente tem aqui, adicionando o item a list1. Então o item 3, né, o número 3 foi adicionado com sucesso. Depois a gente adicionou o 2, a gente adicionou o 1, a gente adicionou o 8 e assim por diante. E aqui no final a gente tem a nossa lista completa com todos os números adicionados. Então esse exemplo aqui foi para mostrar para vocês como que a gente pode adicionar elementos na nossa lista durante o runtime, ou seja, durante a execução do nosso programa de uma forma simples, tá bom? Então, se você não conseguiu acompanhar, volta o vídeo, tá? Devagar e vai rodando linha a linha aí do nosso código, vai reescrevendo o código também para você pegar o que aconteceu, tá bom? Então, vamos voltando aqui para o nosso slide.
existem muitos outros métodos que podem ser usados com listas, tá? E a gente já vai ver eles em instantes. Então, outros métodos das listas. Então, a gente pode usar vários outros métodos para manipular listas. Então, a gente tem aí uma série de métodos que podem ser usados com as listas. Então, vamos ver um por um aqui. Eu vou abrir um novo exemplo aqui, o exemplo 8.py. Já vou mudar aqui um new file. Exemplo 8.py, tá? E aí o que vai acontecer aqui agora é o seguinte, a gente vai abrir aqui um list1 novamente, tá? E aí esse list1 a gente vai colocar uma série de números, 1, 2, 3, 4 e 5, tá? A gente colocou 5 objetos do tipo inteiro dentro da nossa lista. E aí, para ficar mais fácil aqui, eu vou atribuir uma variável chamada var, tá? Por enquanto ela não vai ter nada. E vou botar um print aqui. E aí ele vai printar pra gente na tela a variável var, tá? Agora, aqui pra gente trabalhar com os métodos, tá? A gente vai fazer o seguinte, a gente passa o nome da lista que a gente quer utilizar um método, então list1, e o método que a gente quer utilizar, que nesse caso é o remove, tá? E aí, como argumento do remove, tá? Como eu coloquei aqui, a gente passa o objeto como um argumento, ou seja, a gente quer excluir o número 1 daqui de dentro da lista. Então, a gente passa ele como argumento dentro aqui do remove. E aí vamos ver a saída. A saída então, none. Opa, o que aconteceu aqui? Ah, tá, beleza. Aqui a gente na verdade tem que imprimir a lista e não a variável, né? Então a gente pode ver que aqui na nossa lista a gente colocou aqui 1, 2, 3, 4 e 5 e aí a gente removeu o elemento número 1, né? O elemento do tipo inteiro número 1 e aí agora na nossa lista a gente não tem mais ele. Então é assim que funciona o método remove. Então vamos partir para o próximo aqui, ponto .pop, tá? Então aqui eu vou dar um ponto .pop. E olha só o que o ponto .pop, o método .pop, ele recebe como argumento. Ele recebe o index como argumento. Ou seja, aqui vamos chamar esse carinha aqui de index, tá? E aí o index, só para demonstrar para vocês aqui, o index ele recebe o seguinte, tá? O index 0, o index 1, o index 2, o index 3 e o index 4, tá? E aí, se a gente quiser passar aqui, agora a gente vai remover um item da lista pelo index, ou seja, vamos remover aqui o último elemento da nossa lista, que é o index 4, tá? E vamos ver aí o que acontece se a gente vai remover ou não. Então, vocês podem ver aí que a gente removeu o último elemento da nossa lista, que é o index 4, tá bom? Só que o método pop ele tem uma particularidade, que se a gente não passar nenhum argumento para ele, olha o que ele faz. Ele também remove o último elemento da nossa lista, tá? Então o método pop ele sempre vai remover o último elemento da nossa lista, caso a gente não passe nenhum argumento para ele. O próximo método da nossa lista aí é o extend, tá? E o extend ele recebe outra lista como argumento, né? Ele recebe outra lista para fazer o append na lista principal. Então olha que legal que acontece aqui, tá? Então vamos apagar aqui o nosso index e aí vamos passar aqui o método extend, tá? Então o método extend ele recebe outra lista, tá? E aí dentro dessa lista a gente vai passar o número 6, o número 7, o número 8 e o número 9. E aí vamos ver o que acontece. Olha que da hora, velho. Aí aqui a gente colocou aqui a gente viu que antes a gente só tinha o número 1, 2, 3, 4 e 5 e agora a gente adicionou o 6, o 7, o 8 e o 9. Então é isso que o método extend faz. Ele adiciona elementos de uma outra lista dentro da lista que a gente está passando ao método, tá bom? E aí por último também eu trouxe o insert, tá? Que ele recebe dois argumentos, o index e o objeto a ser inserido dentro da lista, tá? Então, ou seja, ele adiciona um objeto pelo index, tá? Pela posição do elemento. Então, ponto insert, tá? E aí aqui a gente vai passar o index 0, ou seja, o primeiro elemento, a gente quer que o primeiro elemento da nossa lista seja adicionado, tá? E esse elemento vai se chamar A, tá? Vai ser uma string vai ser um objeto do tipo string, tá? E vai ser a letra A. Então, olha que legal.
vocês podem ver que agora a gente tem aqui, tá, como primeiro elemento no index 0 a letra A, beleza? Então, esses são os métodos, tá, que a gente pode utilizar com as listas. Eles são muito úteis e a gente utiliza eles bastante. Então, vamos seguir aqui. Agora, vamos dar um upgrade aí no nosso exemplo das vogais, tá? E vamos ver o que a gente vai fazer. Então, a gente precisa colocar em uma nova lista as vogais e fazer com que elas não se repitam, tá bom? Então, vamos ver como é que a gente pode fazer isso aí. Então, já deixa eu criar aqui o exemplo 9.py. Exemplo 9.py. E vamos pegar aqui o nosso exemplo das vogais, tá? Então, o nosso exemplo 6. Beleza? E aí a gente vai aí fazer um novo, vamos fazer um upgrade no nosso código. Então, a gente tem a nossa lista de vogais, a gente tem a nossa variável do tipo string, e aí a gente agora precisa abrir aqui, tá? A gente precisa abrir aqui uma nova lista, tá bom? E essa lista vai se chamar found, encontrados, e ela vai ser uma lista vazia, e a gente vai adicionar elementos dentro da nossa lista durante a execução do nosso programa. Então a gente tem aqui, para cada letra dentro da variável, né, da nossa string aqui, se a letra estiver dentro de vogais, ou seja, se a vogal que ele achar aqui dentro estiver dentro da nossa lista de vogais, ele precisa não imprimir mais, ele não precisa mais imprimir, ele precisa fazer o seguinte, found.append, tá? Ele precisa dar o append, ele precisa jogar a vogal que ele encontrou dentro da nossa lista, que agora está vazia, dentro da nossa lista found, tá? Então ele precisa jogar o quê? O que ele precisa fazer o append? Da letra, tá? Ele precisa pegar essa letra que ele encontrou e jogar dentro da nossa lista vazia. E aí agora a gente pede aqui mais um for loop e pede para imprimir essa lista vazia. Então para cada letra, né, que eu vou chamar de L, para cada L de letter ou letra in found, que é a nossa lista de vogais novas aqui que a gente pediu para fazer o append, a gente vai pedir para imprimir então as letras, beleza? Vamos ver se está funcionando. Então, show de bola, galera, está funcionando bem certinho da forma que era para funcionar. A gente pode ver aí que agora ele está imprimindo todas as vogais que ele encontrou dentro, tá, da variável aqui da nossa variável string, e agora ele está jogando dentro da lista found, e aí a gente pediu para imprimir aqui e está funcionando perfeitamente. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Vamos chamar de mouse, tá? Coisas que me vem na cabeça agora. Então, a gente pode ver aí que ele está imprimindo para a gente, então, somente as 3 vogais da palavra mouse, beleza? Então, façam mais testes aí, utilizem mais palavras para vocês verem como funciona, tá bom? Então, aqui eu tenho o nosso código que a gente acabou de colocar aí no nosso programa. Se vocês quiserem, pausem o vídeo e analisem linha a linha, tá bom? Então agora vamos fazer um super review aí sobre as listas. Então as listas elas são ótimas para guardar coleções de objetos. As listas em Python podem crescer e diminuir dinamicamente. Lembrem que as listas elas são dinâmicas e elas podem, durante a execução do nosso programa, igual a gente acabou de fazer no nosso exemplo, a gente pode adicionar, a gente pode tirar itens, tá? Então a gente pode usar o remove, a gente pode utilizar o extend, a gente pode utilizar o append durante a execução do nosso programa. Então uma lista ela é vazia, né? Uma lista vazia, desculpa, é representada pelo colchetes. A maneira mais rápida de checar se algo está dentro de uma lista é utilizando o super operador in, tá bom? E aí também, como a gente acabou de falar, existem vários métodos para listas. Existem o remove, o append, o extend, o pop, tá? E aí, na próxima aula, então, a gente vai aprender a como copiar listas da maneira correta, tá bom? Existe um jeito fácil, digamos assim, porém errado, e existe a maneira correta, que também é fácil, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se gostou, mano, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, compartilhe o vídeo também, que vai ajudar demais o canal. Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Valeu, falou e tchau!